Eduardo, vou voltar agora no desenho que eu tinha pensado inicialmente, usando uma pergunta que foi feita também. A pergunta é: existe envelhecimento vascular em crianças? Quer dizer, esse processo de envelhecimento vascular pode iniciar numa fase tão precoce que acometa, por exemplo, crianças? E aí já deixo... Essa pergunta foi feita por uma das pessoas que estão aqui nos prestigiando, nos assistindo. E aí eu já deixo uma outra pergunta também para você comentar. Da mesma forma, é possível que pessoas que ainda não sejam hipertensas, que já tenham o que a gente chama de pré-hipertensão na nossa classificação brasileira, já tenham também envelhecimento vascular acelerado? Eu queria que você comentasse esses dois aspectos. Tá. Eu vou fazer um racional de a partir de quanto que a gente começa com dano vascular e depois vou para criança e adulto. Tá? Eu separo daí em crianças e adultos. Eu tenho defendido, né, que primeiro a gente tem que saber o que é hipertensão, tem que conceituar a hipertensão. O que a gente vai entender como hipertensão? Hipertensão é só o milímetro de mercúrio, que é a partir do qual a gente leva um dano vascular. O conceito, depois eu vou explicar como é hoje entendido o conceito de hipertensão no meu ponto de vista. Então, primeiro é isso, a partir de quantos milímetros de mercúrio que a pressão aumentada vai levar um dano vascular. O segundo ponto é, a partir de quantos milímetros de mercúrio você começa com dano vascular de forma consistente. E o outro conceito de hipertensão é o próprio conceito de dano vascular. Dano vascular é hipertensão. Bom, então, o grande trabalho que tem nisso aí acho que é a meta-análise dos trialistas do Lancet de 2002, com 61 estudo extremamente elegante, uma corte elegante, 56 mil mortes nesse estudo, ensaio clínico, que é uma coisa incomum de nós vermos os ensaios clínicos, acompanhamento de 15 anos, ensaios clínicos geralmente são 5, 3 anos, e o risco da pressão elevada para eventos cardiovasculares aumentou quando a pressão sistólica era acima de 115 e a diastólica acima de 75. E para cada 10 milímetros de mercúrio da diastólica e 20 da sistólica estivesse aumentado, dobrava o risco. Então, o diagnóstico da hipertensão veio quando, se a gente pegar a curva de risco por idade e pressão arterial desse estudo, ela é uma curva exponencial. E o diagnóstico de hipertensão veio com um ponto de inflexão dessa curva em qual ficava um risco muito elevado. Então, em jovens, a pré-hipertensão parece que a transição para a hipertensão é mais rápida, é mais precoce para o desenvolvimento da hipertensão. Se a gente olhar os guidelines, os joints, né, o 7º joint de 2003, que quando veio esse termo de pré-hipertensão, né, e o comitê propôs essa nova classificação para identificar indivíduos nos quais uma intervenção precoce, ele já estava tendo dano vascular, mas a gente tinha que fazer uma intervenção precoce, que era a mudança de estilo de vida. Depois, no 8º joint, esse conceito foi abandonado, porque não se tinha estudos mostrando benefícios, que depois vieram esses estudos mostrando esse benefício. Mas acho que o grande estudo que tem também um dado importante é um estudo que foi publicado no Lancet em 2017, que é o NSD-RISC, que é o estudo de doenças crônicas degenerativas, né? Esse relatório era um relatório de 200 países que analisou indivíduos com hipertensão com critério de 140 por 90, e nós tínhamos, de 1975, 500 mil de pessoas hipertensas no mundo. E em 2015, era 1 bilhão de pessoas hipertensas no mundo. Se a gente fosse ver a prevalência de pré-hipertensão que transmite esse risco de hipertensão e dano em órgão-alvo, a estimativa era em torno de 30% de adultos do mundo com pré-hipertensão. Ou seja, que potencial risco de virar hipertenso. E os dados do NIDA-NS3, eles mostraram que a prevalência de pré-hipertensão em adultos americanos era de 28%. Bom,
E se a gente considerar, então, esses dados de pré-hipertensão, que, na minha opinião, acho que o conceito de hipertensão, em cima de tudo isso aí, deveria ser 120 milímetros de mercúrio. Porque a partir de 120 milímetros de mercúrio, você tem dano vascular. Você começa a causar dano vascular. E nós temos um problema de adesão à terapêutica hoje importante, é o grande problema da hipertensão. Então, se eu disser que ele é um pré-hipertenso, ele ainda não é hipertenso, vai ser mais difícil ele ter adesão à medida não farmacológica, principalmente. Se a gente vê os estudos em pré-hipertenso, nós temos dados tem 4 grandes estudos, né? O Muscatini, o Bugalusa, o Young Fins e o CDAH, em qual as medidas foram feitas em pessoas, em adolescentes de 11, 14 anos, seguidos por 23 anos, e os indivíduos que tinham persistentemente uma pressão elevada, ou seja, na adolescência percentil acima de 90 e depois na vida adulta acima de 120/80, tinham um aumento significativo da espessura da íntima média carotídea. Ou seja, já tinham esse dano vascular, quando comparados com quem tinha a pressão normal. Se a gente for ver os estudos em adolescentes, e daí entra a questão se começa desde os jovens a alteração da pressão, estudos mostram que a rigidez arterial é maior em indivíduos que têm pré-hipertensão em relação aos indivíduos com pressão normal. Tem um estudo do Liao que examinou prospectivamente a relação da rigidez e o desenvolvimento da hipertensão em jovens durante 6 anos. Eram 7.000 homens, meninos e meninas, né, normotensos, com idade... Não, esse é um trabalho de adultos do Liao. Eles tinham 45 anos, a média de idade, que era um subgrupo do estudo ARIC, da base populacional do estudo ARIC. E mostrou que quem era pré-hipertenso tinha essa chance aí maior de ter a rigidez arterial e lesão vascular. Tem um estudo também do CAES, que analisou uma corte de Framingham, né, do estudo de Framingham, e mostrou que tinha essa relação de pressão com 3 medidas de pressão arterial de velocidade de onda de pulso durante 7 anos. Então, ele pegou a base de Framingham, ao longo de 7 anos, fez 3 momentos de medida de velocidade de onda de pulso, de rigidez arterial, e mostrou que existia uma associação de aumento de pressão com aumento da rigidez arterial. E o outro estudo de adultos também que tem é o Baltimore, mostrando que contribui também para essa hipótese, né? São 9 anos de acompanhamento com várias medidas de velocidade de onda de pulso, onde se observou que a rigidez arterial, que a velocidade de onda de pulso aumentava com a idade, mas esse aumento era mais pronunciado em quem tinha uma pressão sistólica maior do que 120 milímetros de mercúrio. Então, não tem dúvida aí que tanto da fase jovem, que eu acho que é o conceito, para mim, hoje, de hipertensão, né? Hipertensão, para mim, o número milímetro de mercúrio é só a febre da doença vascular. Hipertensão é o dano vascular. O milímetro de mercúrio alterado é a febre. Você não precisa ter febre para começar a tratar a parede vascular. Você tem que diagnosticar o dano na parede vascular e o fator de risco que altera isso, que é o aumento da pressão arterial, que o estudo dos trialistas mostra que é 120 milímetros de mercúrio. Estou dando um arrego, ainda não estou falando no 115. Estou dando 5 milímetros para quem acha que é... Excelente. Essa é uma discussão bem interessante, é uma mudança de paradigma que vem acontecendo, para a gente entender que o conceito de hipertensão, ou seja, de aumento da pressão arterial, levando a um dano vascular, começa antes do 140/90, e o uso dessa ferramenta que avalia o envelhecimento vascular permite identificar, por exemplo, nessas pessoas que já têm a chamada pré-hipertensão, quais seriam aqueles que já têm um risco mais alto ou não.